A garganta do mestre tá horrível, então eu vou ter que falar bem baixinho. Eu não sei mesmo por que eu tô aqui, porque nada me incomoda. E se nada me incomoda, não tem por que eu existir, eu acho. Na época eu me lembro que eu era responsável por ter que lidar com um cara específico. Por mais que eu tenha algumas manias dele. Não só eu, como outras pessoas também eram meio que os seus cargos eram ter que cuidar desse cara para que ele não ultrapassasse a linha com o Matt. Mas mesmo assim, por causa do Gabriel e do Michael, eu não pude fazer absolutamente nada. Eu só fui citado uma vez pra ele e mesmo assim eu não pude nem vir. Então, eu entendo, tem por que eu continuar aqui. E pensar que o próprio pai do Matt chamou a gente de demônio. Olha, quem dera se eu fosse um demônio, assim eu poderia fazer o que eu quisesse. Imagina. Sei lá, eu poderia atropelar uma idosa. Eu sou um demônio. Eu posso atropelar uma idosa. E eu não vou sofrer as consequências porque eu sou um demônio. Não um ser humano real. Mas infelizmente eu não sou um demônio. Eu não sou alguém que possui as pessoas e sai metendo louco. E sai ileso por isso. Eu ando bem perto do Joseph, da Karin, do Alastor, do Matt em si. E eu sempre venho pra perto quando algo relacionado ao anime é citado pro meu algo relacionado, uma citação, uma imagem, qualquer coisa, eu já venho. Não é porque eu gosto desse anime, é porque quando eu vim, o mestre estava vendo esse anime. E esse anime foi justamente indicado pelo cara que eu tive que lidar, entre aspas. Bem entre aspas, eu mal tive contato com ele. E sabe, parece que o anime é até legal e tal, mas me incomoda porque é um gatilho pra ele. Ele finge gostar, ele finge ficar feliz com o negócio, mas não é verdade. Ele se dói e, e mente pra ele mesmo, falando que tá tudo bem, que aquilo é normal e que o que ele tá sentindo é frescura, o que eu não acho. O medo dele de ele ser tratado por um psicólogo. Bom, eu espero que seja um psicólogo interessante, pelo menos. Me deixa mal, porque o que ele mais queria era que pessoas nos reconhecessem. E, e parece que ele tá amarelando. Eu não sei se ele tem medo de um profissional falar que a gente não existe. Eu não sei se ele tem medo de dizer que ele é louco e que nada disso é real. Ou, sei lá, que o psicólogo meta o louco e digam que são demônios. Porque foi exatamente isso que uma psicóloga fez. Eu tava no dia. A Vanessa se lembra? Da Vanessa, o Geno, até o Gabriel. Mas eles fingem nunca ter acontecido. E que uma psicóloga que ele gostava tanto falar que ela tem um lado da psiquiatria, não psiquiatria, mas né, da parte da psicologia, e do outro da religião. E ela começou a achar que alguns de nós éramos demônios. Aquilo me quebrou, porque eu não achei que alguém diria isso.
E quando o pai do Matt disse, eu entrei em estado de choque. Eu sei que agora eu não tenho mais nenhum tipo de função, porque o cara com quem eu fui criado para lidar não tá mais aqui, não tá mais por perto. Eu me sinto um inútil. E ouvir essas coisas me dá uma raiva muito grande. Só que eu não posso fazer nada, porque se eu vier, eles vão gritar. E se gritarem, outra pessoa vai vir e vai piorar a situação. Vai ser uma bola de neve. E depois vai acontecer outra coisa que outro vai vir cada vez pior. Eu não imagino que chega a cometer um crime, como machucar alguém ou matar alguém, mas que aconteça algo que o Matt vai ter que lidar. Um exemplo, se eu tivesse ido naquele dia e tivesse falado, a gente não é demônio, você é louca. Provavelmente ela teria falado pra eu ir embora. E a mãe do Matt também. E isso, querendo ou não, é um gatilho. Que aí viria o Michael. O Michael é um cara extremamente estourado e que gritaria com as duas. E a mãe do Matt gritaria com ele. E depois traria o Jack, que falaria umas verdades. E aí teria mais gritaria. Depois viria confeto e poderia machucar o corpo do Matt. Pra tentar tirar a atenção dessa gritaria pro corpo. Machucar não é só cortezinhos. É ao ponto de querer enfiar uma faca no meio do peito ou da barriga. Ou sei lá, cortar a coxa, alguma coisa assim pra que saia muito sangue. Pra que ele vá ter que ir pro hospital e ter que ignorar todos esses gritos. Foi o que quase Tuco fez naquele dia. Foi o que me disseram, pelo menos. Porque eu ainda não fui criado. Eu não tinha sido criado. Eu fui criado na metade de 2019. Ela foi no começo. E disseram que aconteceu algumas coisas em que foi tão pesado em que ela só queria enfiar uma faca na barriga pra tirar a atenção de toda aquela gritaria pra atenção na barriga dela. Ela quase fez isso. Então, agora parando pra pensar, o Matt anda vendo muita coisa em relação a algo semelhante a gente, ou o que pode ser a gente, que é o caso de transtorno de personalidade múltipla. Eu não sei se é isso, eu só me lembro de terem falado isso e eu aderi como, ok, é isso. E é uma coisa atrás da outra, é uma atrocidade atrás da outra. Parece que eles são tratados como criminosos. Ok, que um deles foi um tal de Miller. Eu não me lembro o nome dele, era alguma coisa Miller. E um outro que foi um filme, que era o Fragmento, eu acho. Eu achei isso muito ridículo. Muito. E existem pessoas por aí que fazem atrocidades e quando estão no tribunal, o, o advogado delas usa esse transtorno como desculpa. Só que o cara não tem. E ele tem que fingir um personagem pro resto da reabilitação, pra ele depois talvez ficar livre ou algo assim. Eu não entendo por que eles mentem sobre isso. A vida deles vai ser um inferno. Assim como muita gente falou, é impossível você manter um personagem por tanto tempo. Um personagem, no que eu digo, é a pessoa que tem esse transtorno. Você fingir ser outra pessoa e depois voltar e falar, desculpa, foi sei lá quem, deve ser cansativo pra caralho. Você tem que fazer isso de propósito pra você não ser preso. Deve ser uma merda. Por que eles usam esse tipo de desculpa? Eu não entendo.
Não era mais fácil. Eu sei que também é errado falar que ele cometeu crimes, sei lá, por causa de esquizofrenia. É errado, sim. Mas não era só mais fácil ir a fundo de verdade pra ver o que que é, ao invés de ter que mentir, inventar desculpas, pra que a pessoa não vá presa e você ganhe digamos que o caso. Eu não sei como essas coisas funcionam. É ridículo. Essas coisas são ridículas. E voltando ao assunto de fingimento, a pessoa com quem eu tive que lidar fingiu por 1 ano e meio. Nos primeiros 6 meses, ele parecia segurar bem, pelo que me disseram, mas eu me lembro que quando eu fui criado, ele já estava desgastado, ele já não aguentava mais. Tinham, entre aspas, né, personalidades que vinham no começo o tempo todo, que já não vinham mais. Porque eram personalidades totalmente diferentes dele. Alegre, sempre positivo e, e com ideais diferentes os dele. Eu tinha percebido isso. Eu tinha acabado de vir e eu vi isso. E eu falei, cara, isso tá errado. Ele tá acabado. E isso explodiu numa humilhação em público. Um término em forma de humilhação. E eu sabia que isso ia acontecer em algum momento. Não desse jeito, mas que ele ia explodir. Mas eu não sabia que ia ser tão cedo. Eu não sabia que eu tinha vindo tão tarde. O, o Matt já não aguentava mais toda essa situação. Foi criando cada vez mais para ter que lidar, porque outras também já não aguentavam mais. Esse é um caso de um outro garoto que tem cinco para lidar com o mesmo cara, e nem os próprios 5 se aguentam. Um deles, o Nicholas, ele não aguenta falar com quem ele teve que lidar. Ele não suporta mais ouvir a voz. Ele não suporta ler uma mensagem que ele, bom, de certa forma esse cara escreve de um jeito único. Ele não suporta mais ver isso. Ele não suporta ver uma mensagem, ouvir a voz dele, ver uma foto dele. Ele não suporta mais. E deve ter acontecido a mesma coisa com o cara que eu fui criado para lidar. Provavelmente eram tantas que já não aguentavam mais olhar para a cara dele, que foi se criando cada vez mais e traumatizando cada vez mais as outras pessoas, digamos assim, as outras personalidades com o mesmo trauma. É como se você tivesse o primeiro filho e batesse nele e visse o que aconteceu. E você tem outro filho para bater de novo, porque no outro você já não pode mais bater. E você cria mais um filho e vai indo nesse ciclo, entende? E vai traumatizando uma por uma. Você bate no mais novo porque no mais velho você não pode mais. Porque o mais velho já é crescido, já é um adulto, enquanto o mais novo ainda é um adolescente. Porque se você bater no adulto, você é preso. Mas é um exemplo idiota. Mas é o único jeito que eu posso expressar o que estava acontecendo. Primeiro, eu, eu não sei ao certo qual era a ordem, mas eu me lembro que tinham me falado que tinha uma época onde ele estava fingindo bem. E tinha uma garota chamada Sayori. Não, era Sayori e Naomi. Elas eram irmãs. E a Sayori, eu acho que ela era loira. E a Naomi tinha vitiligo. Ou era o contrário, eu não sei. As duas eram japonesas. E nem elas aguentavam mais a presença daquele cara. Então foi se criando cada vez mais. Não é à toa que somos em quase 50 e pelo menos 40 e poucas, 20, 30 e poucas são por causa desse cara. Entende? Só que como esse cara não tá mais aqui, nós não temos mais função. 30 de nós não tem mais função.
Imagina você ser demitido de uma empresa e você tá desempregado. É essa sensação que eu tenho. Eu. É, é uma sensação merda, mas é como uma sensação de abandono. Eu nem sei se tem gente que ouve isso. E se tem, meus parabéns. Você tem muita garra e persistência e paciência por ouvir essas coisas, ou sei lá, só me ouvir. Eu te admiro bastante. Ou você deve ser uma pessoa que gosta muito de, por exemplo, podcasts, ou alguém que só tá entediado e quer alguma coisa pra ouvir, não quer ficar sozinho e quer ouvir a voz de alguém. Bom, eu espero que você tenha um ótimo dia ou noite, eu não sei que horário você poderia estar ouvindo isso. Eu acho que também não importa. Bem, tchau.